Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje falaremos sobre os textos expositivos, tá? Quando a gente fala de textos expositivos, o que vem na cabeça de vocês? O que vem na cabeça de vocês? E aí? Então, olha só, semana passada aprendemos sobre artigos de opinião, textos argumentativos, né? São aqueles que têm um ponto de vista lá no final do autor, né? Tem uma opinião, o que ele acha certo, o que ele acha daquela situação apresentada no texto. Os textos expositivos, eles transmitem informações, ok? E é a mais importante característica desse texto. O texto expositivo é um tipo textual que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem de forma mais clara possível. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensível. No texto expositivo, esses elementos fazem com que o leitor tenha informações suficientes para compreender o assunto ou interpretar os dados. Artigos científicos, notícias, manuais e receitas são alguns dos inúmeros exemplos de texto expositivo que estão presentes no nosso cotidiano. Tá? Então, ele é um texto bem claro, tá? Ele procura passar para o leitor transparência do assunto que está sendo tratado, tá? Então, vamos lá. Na página 224, nós temos aí um exemplo, tá? De um texto expositivo. Então, vamos lá. Vamos ler, vamos pular aqui a primeira parte, vamos ler as perguntas. A tia deixou aí as perguntas. Essas perguntas, né, são para responder falando. Então, vamos identificar a ideia, né, principal aí da resposta. Então, leia o título do texto abaixo. O título é Ritos de Passagem. O que você imagina que sejam ritos de passagem? Então, vamos lá. Ritos, né? Quando eu falo ritos de passagens, ritos tem a ver com o quê? Rituais. Então, provavelmente são rituais, né, de passagem, de não que sejam para sempre, mas um período ali acontece um ritual, tá? Então, olha lá, são práticas presentes em algumas culturas que marcam a transição da infância para a vida adulta, como aí a cultura indígena. Observe as fotos que acompanham o texto. Onde você imagina que são praticados os ritos de passagem? Aqui o texto se refere. Então, olha lá, os ritos, né? Os rituais ocorrem aonde, galera? No hospital? Não, né? Porque isso aí é bem diferente da nossa cultura. Nós, como os indígenas falam, a cultura do branco, né? Do homem branco é bem diferente da nossa. Lá já é totalmente outra coisa. Os meninos, né? Para serem guerreiros, pajés, né? Lutadores, eles têm que sim passar pelo rito. Vai deixar a infância, a passagem da infância para a vida adulta. Então, eles fazem esses rituais, tá? Então, agora vocês lerão as páginas 224 e 225, tá? Aí vem falando de uma forma muito esclarecida sobre os ritos de passagem de várias culturas indígenas, né? De várias tribos. Cada tribo, ela tem um ritual diferente, tá? Aí na foto que eu coloquei aí, olhem aí. Menino indígena durante o ritual na aldeia Pimentel Barbosa. Gente, Pimentel é meu sobrenome.
né? Vamos lá, Mato Grosso, foto de 2001. Então aí esse ritual aí, os meninos, vocês, assim que vocês lerem, vocês irão perceber que cada tribo tem um ritual diferente. Essa aí eles furam aqui, ó, o lóbulo, tá? Essa carne, onde a gente coloca o brinco, né? Normalmente já, não sei se vocês já viram que eles colocam os alargadores, né, de madeira, e aqui a boca também. Então, a passagem do menino, né, criança, para a fase adulta, eles têm que demonstrar o que? Força. Então, eles fazem esse ritual com todos os meninos na aldeia indígena, tá? E as meninas vêm aí quando a primeira menstruação desce, né? Gente, eu tô falando de uma tribo. Eu preciso que vocês leiam tudo. E uma tribo, lá na página 225, vocês irão ver que é marcada, a parte, né, das meninas é marcada pela primeira menstruação. Então, a menina menstruou, teve a primeira menstruação, elas são reclusas, assim como os meninos, elas ficam isoladas, e ali elas bebem chás, que eles acreditam que possam fazer o bem, né? O chá lá para tirar as impurezas, para curar, enfim. E as meninas ficam reclusas e ali elas vão também durante 15 dias e elas aprendem ali a como lidar com um novo cotidiano, porque elas deixarão de ser crianças, né? Então, assim que você terminou de ler, vamos lá para a explicação. Número 1. Considerando as informações presentes no texto expositivo, rito de passagem, responda as questões a seguir. Qual é o tema central do texto? Gente, o tema, qual é a principal ideia do texto, que o texto vem trazendo para vocês? Que ele vem apresentando diversas tribos, né? E os procedimentos, eu posso falar assim, os rituais que eles vêm fazendo. Então, vocês irão escrever o tema central do texto. B. Que recursos o autor utiliza para desenvolver o tema do texto? Histórias pessoais ou informações gerais? E aí, o que vocês acham? São histórias pessoais? Né? Ele está contando aí o que ele viveu. Percebam na página 225 que quem escreve é Daniel Munduruku. E ele, logo abaixo vem um box falando que ele é um escritor indígena. Logo, essas histórias são pessoais ou informações gerais? E aí, escrevam, tá? Com as palavrinhas de vocês, quais recursos esse autor utilizou, tá ok? Então, vamos lá. Se foram experiências próprias, se ele poderia falar sobre experiências próprias ou não, pensem aí e coloquem. Então, vamos lá. Letra C. O texto está escrito em primeira pessoa, com foco em quem fala aconteceu isso comigo, eu passei por esse ritual, né? Ou nós passamos por isso. Ou o texto está escrito em terceira pessoa, com foco no assunto de que se fala, ele ou eles. Será que está escrito na terceira ou na primeira pessoa? Terceira pessoa com foco no assunto de que se escreve, tá? Do assunto de que se fala. Ele e eles. E aí? Percebam os verbos, tá, galera? Se vem na primeira pessoa, normalmente os verbos serão na primeira pessoa.
eu fui até a aldeia indígena, tá? Ou nós fomos e aconteceu isso. Aí agora na terceira pessoa do singular ou do plural, ele ou eles, você está falando de alguém, certo? Você viu ali a situação dos índios, dos indígenas e está falando sobre eles. D. Considere as respostas aos itens B e C. Ao apresentar o assunto dessa maneira, o autor constrói o efeito de sentido, o quê? De um sentido subjetivo, com várias ações e expressões de sentimentos, ou um texto objetivo, com informações específicas e diretas. E aí? Ele vem falando aí das ações, das expressões de sentimentos, ou são informações específicas, diretas ao leitor. Lembra lá do texto expositivo, lá no início da aula que nós falamos. E aí, marque a resposta. 2. Em um texto expositivo, é importante que o autor conheça bem o assunto tratado. Releia o boxe texto e contexto sobre o autor de Ritos de Passagem. De que forma a biografia de Daniel Munduruku demonstra seu conhecimento sobre a cultura indígena? Então vamos lá na página 225, vai estar texto e contexto. E ele vem falando que é um escritor indígena, logo se é indígena, né? Viveu ali em uma tribo da etnia Munduruku, nascido em Belém, Pará. Em seus livros aborda aspectos, costumes e histórias das culturas indígenas. Então, só aí já respondeu, tá? De que forma a biografia demonstra seu conhecimento sobre a cultura indígena? De que forma? Ele vem trazendo que as próprias vivências, as experiências dentro de uma tribo que ele fazia parte, ok? 3. Os ritos de passagem marcam a transição da infância para a vida adulta. Segundo o texto, qual é a importância desses ritos para as sociedades indígenas apresentadas? Segundo o texto, qual é a importância desses ritos para as sociedades indígenas apresentadas? Gente, qual é a importância? Por que eles fazem? Com que objetivo eles fazem esses rituais? E aí, será que esses rituais oferecem alguma coisa aos indígenas, né? A tribo? E aí? Leiam e respondam. 4. De acordo com o texto, por que alguns rituais costumam ser doloridos? Porque principalmente aí dos meninos, né? Por que costumam ser doloridos? O que eles querem demonstrar com isso? Né? Se é dolorido, o que vocês acham? O que demonstra ser, né? Ah, tia, demonstra ser que eles são fortes, né? A força. Aí, preste atenção, que vem logo em si. Gente, se vocês lerem e conseguirem identificar ali o ritual, vocês irão ver o objetivo logo o seguinte, tá? Tanto da página 224 como da página 225. 5. Peraí. Além da experiência da dor, meninos e meninas podem passar um tempo separados do convívio social. Por que isso acontece? Por que será que eles precisam ficar reclusos, né? Separados lá em um local longe dos outros indígenas? Por que isso acontece? Leiam,
Tá bem na página 225 tem, tá? Então prestem atenção para vocês não errarem a resposta. 6. Então vamos lá. Ao longo do texto são apresentados rituais de 3 povos indígenas: os Apinaie, um acento agudo, Apinaé, Xavante e os Curabacairi. Em cada um desses povos há rituais específicos, específicos para a transição. Perdão, galera, não posso dar muito zoom. Para a transição dos meninos. Complete o quadro a seguir, indicando o ritual de cada povo. Então, primeira dica: procurar essas palavrinhas. Achou essas palavrinhas no texto? Vocês podem dar uma olhada logo assim, ó. Quando vocês acharem essas palavrinhas no texto, a resposta vai estar em seguida, tá? É assim que eu costumo falar, né, para vocês, para a turma lá do 4º ano, para não perderem tempo de ficar... Gente, é legal reler o texto para entender. Quando eu era criança, eu relia o texto 2, 3 vezes, tá? Mas em algumas situações você não tem tempo, como uma prova. Então, a dica é olhar o nomezinho, né? A tia tá falando de Apinaie. Procura sim no texto essa palavra, gente. Olhou, marca lá e dá uma lida. Vocês irão achar os rituais com os meninos de cada tribo. Aí vocês irão escrever. Na tribo Apinaie, os meninos fazem isso, 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 para a transição da infância para a vida adulta. Aí procuram Xavante e Curabacairi. Letra B. Qual ritual relacionado à transição dos meninos é comum aos 3 povos? Tem um ritual relacionado à transição dos meninos. É comum nesses 3 povos. Eu quero saber qual é. 7. No texto também são apresentadas informações relacionadas à transição das meninas do povo Curabacairi. Letra A. Que acontecimento marca o início do período da reclusão das meninas desse povo? Eu falei lá na frente sobre esse acontecimento. Acontece mais aí na adolescência das meninas. E letra B, o ritual de passagem das meninas Curabacairi recebe o nome de... Gente, esse nome aí, Iunceli. Que detalhes sobre esse ritual são apresentados no texto? Eu quero saber quais são os detalhes. Esse ritual acontece por quê? Quando acontece? Qual é o objetivo? Aí vocês escrevam. Letra C. Depois do Iunceli, o que muda na vida dessas meninas? Quando as meninas ficam menstruadas, é esse o acontecimento. Elas passam um tempo reclusas e ali elas aprendem coisas do cotidiano e os costumes para deixarem de ser crianças. Provavelmente elas terão ali mais trabalhos, mais responsabilidade, compromisso com a tribo, né? Com a comunidade indígena. Depois, o que muda na vida dessas meninas? Depois desse ritual, o que muda? Olha aí, está na página 225, tá? No segundo parágrafo já vem falando. 8. Segundo o texto, há povos indígenas que abandonaram seus rituais de passagem em função do contato com outras culturas.
em sua opinião, por que o contato com outras culturas fez com que alguns povos abandonassem seus rituais? E aí, o que vocês acham, né? Quando teve contato aí com a cultura, com outras culturas, a cultura portuguesa, a cultura africana, porque, né, a nossa cultura brasileira é a mistura dessas três grandes culturas mais as outras. Tem mais aí. Então, por que vocês acham que alguns rituais eles acharam assim, não vou fazer isso? Por quê? O que vocês acham que aconteceu aí nesse momento? Outra pergunta. Você acredita que essa mudança é positiva ou negativa para as populações indígenas? Justifique seu ponto de vista, né? Então, de repente, eu vou falar aqui um caso para vocês muito rápido de quando eu ia em alguns congressos e uma missionária, né? O que acontece, gente? Na cultura indígena, quando a criança nasce com alguma deficiência, eles acreditam que aquela família está sendo punida por alguma coisa de errada que ela fez. Então, a cultura indígena, em muitas tribos, eles mandam, né, a cultura deles, acreditam que para que a vida não fique amaldiçoada, eles precisam matar essas crianças. No caso, cavar um buraco, né, e enterrar a criança viva. Então, assim, algumas tribos, né, com a chegada dos missionários, né, das pessoas que são cristãs, começaram a levar um outro ponto de vista, que isso é errado, né, matar a criança, porque todos somos filhos de Deus, enfim. Então, você acredita que essa mudança é positiva ou negativa para as populações indígenas? Gente, depende. Porque você matar uma criança, você não deixar a criança, né, por uma cultura viver, ela veio deficiente, isso não significa, na nossa cultura não significa, né, que você está sendo amaldiçoada nem nada. E então depende, né? É cultura? Sim, é cultura, mas em alguns casos foi muito bom, né? Essa mistura, esse conhecimento de outras culturas, porque você matar um bebê, né? Uma criança com deficiência, na nossa cultura é o que, gente? É crime. Então, eu acredito que aí depende. Algumas sim, outras não. 9. Os povos indígenas também influenciaram a cultura brasileira de forma significativa. Realize uma pesquisa e indique um ou mais costumes da nossa cultura influenciados pelas culturas indígenas. Vão lá no Google, pesquisam e anotem aí, tá ok? Vocês podem colocar a resposta até lá na plataforma. Eu vou abrir o espaço aí para vocês enviarem o trabalho. Não precisa de muita coisa, pode tirar foto do livro e colocarem lá, beleza? Então, nossa aula terminou. Um beijo grande para vocês. Até amanhã.